Oi, Silvia, tá entrando, conectando. Oi, Oi, tá travado? oi, Silvia. Oi, Oi, já tô te ouvindo. mas tá travada, né, a imagem? A sua? É, ou não? Tá um pouquinho, tá travada. Ué, Tá pensando assim, tá um deixa eu pouquinho. ver. Dá uma olhadinha aí. Coisas de internet. Pois é. É, pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem agora? Acho que voltou, Silvia. Acho que agora sim. Agora eu tô te vendo direitinho. Hum, Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa Bem-vindos. noite, né? Boa noite, minha parceira de live, parte 2. De live, de muitas conversas. Exatamente. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Vamos chegando, que já já a gente começa a nossa parte 2 da live, a arte de atender. E passou muito rápido a primeira, a parte um, e agora a gente tem muito assunto ainda na parte 2, mas vai Sim, dar tudo certo. se Pessoal Deus chegando quiser. aí, dando boa noite. Legal, gente, muito bom. Boa noite, a Fabi. Legal, Fabi. Fabinho. O Jô. A Fabi falou, consegui entrar nessa. Você lembra da Fabi também, claro, né, Silvia? Lembro, lembro, você lembra? É, muito legal, Tenho muito várias bom. memórias da Fabi. Oi, Olha ela aí, Fabi. oi. Ai, muito legal. Muito bom. Boa noite, gente. Que legal. Todo mundo aí, mais uma vez, nos prestigiando, né, nessa nossa live. É, eu acho que a gente pode ir começando, né, Silvia? Porque também a gente vai começando, né, falando um pouquinho do que foi a parte um, porque acho que alguns não tiveram oportunidade de assistir, e mesmo se tiveram, é, enfim, acho que é legal a gente relembrar. Mas para quem não viu e Sim, tem interesse em ver a live completa, na íntegra, ela está salva aqui no Instagram, no meu IGTV, então a pessoa a qualquer momento também pode assistir a parte um da live, que foi exatamente há 15 dias, ela consegue assistir na íntegra. Mas, basicamente, né, acho que a gente vai fazer um resumo aqui, né, Silvia, antes da gente começar, acho que é sim, legal, o que você acha, né? Então, legal. Então, o que a sim. gente viu na parte um? Gente, rapidamente, a gente não vai gastar muito tempo nisso, mas acho que é legal porque é uma sequência, né? Então, fica interessante a gente fazer esse resumo rapidamente aqui. Então, eu comecei falando sobre a importância de se conhecer profundamente o seu consumidor, as suas necessidades, os seus desejos, porque se a gente pensa em atender com excelência, né, prestar um atendimento de excelência, a gente precisa conhecer exatamente a pessoa que a gente quer oferecer, a gente precisa entender quais são as necessidades, o que ele espera no uso do nosso produto ou serviço, quais são as expectativas que ele tem com relação a isso. Então, esse foi o ponto um que a gente falou na live, e lembrando que as necessidades, elas são mutáveis. Então, sempre revisitar essas necessidades, esses consumidores, porque isso pode ser alterado. Isso foi a parte um. Aí depois a gente falou sobre preparação da equipe, né? Falamos que a equipe é a alma de qualquer negócio, da importância da equipe, da escolha dessa equipe ser feita com bastante cuidado, porque eles espelham, né, exatamente a nossa imagem, a imagem do nosso produto ou do nosso serviço. Falamos de algumas habilidades, né, que a gente entende como habilidades importantes para que essas pessoas na linha de frente que elas tenham, ou que caso elas não tenham, mas que podem também ser trabalhadas por meio de treinamentos, né? Elas podem também ganhar, né, essas habilidades. Por exemplo, de saber se comunicar, de saber escutar e falar na hora certa, de terem empatia, de estarem disponíveis, de gentileza, enfim, a gente falou sobre uma série de habilidades e detalhamos sobre elas. Que mais que a gente falou? Falamos do treinamento comportamental dessa equipe, né? Então, a gente falou sobre a importância de um treinamento de inteligência emocional, de excelência no atendimento, por exemplo, como esse que a gente está falando aqui, a arte de atender.
A importância também de se aplicar um treinamento técnico, né? Quer dizer, da pessoa conhecer muito bem o produto ou serviço que ela vai atender, porque afinal de contas, para ela passar segurança para a pessoa que vai assistir, que vai ligar para ela precisa estar muito bem preparada com relação a isso. Então, o treinamento técnico também é muito importante. Nós falamos também da gente passar, das empresas que recebem esses profissionais, de passarem uma primeira fantástica impressão. Até a gente usou esse termo, porque esse termo é muito usado na Disney, né? Que a pessoa, para ela se sentir muito acolhida, feliz naquele ambiente de trabalho, ela sentir toda a energia, conhecer a missão, os valores da empresa. Por quê? Justamente porque ela vai depois transferir tudo isso para na hora que ela estiver trabalhando, na hora que ela estiver no atendimento dela. Então, é muito importante que ela sinta tudo isso no momento da contratação. E, por fim, aproveitando o gancho aqui, isso eu não falei na parte 1, mas eu acho que é muito importante, a gente estava falando, eu e a Silvia, a questão de feedback, né, da equipe. Isso eu não tive a oportunidade de falar no 1, mas vou aproveitar o gancho e já vou falar agora. Então, o feedback, gente, é uma ferramenta muito importante que deve ser utilizada. E para que serve? Ela serve para você ajustar pequenos detalhes na equipe, com relação à conduta, com relação a desempenho. Então, você chama os profissionais para esse bate-papo e faz esses ajustes. Claro, sempre com o foco no objetivo da operação e lembrando que precisa ser feedbacks construtivos. Eu faço alguns treinamentos, muitos treinamentos, na verdade, e alguns profissionais durante os treinamentos me questionam sobre a falta de feedback, que eles se sentem carentes com relação a feedback. Então, esse é um papel importante dos gestores, dos supervisores, dos gerentes, enfim, dos líderes em geral. Eles têm esse papel, eles têm essa missão, eles precisam conversar com esses profissionais e ir ajustando. Tem pesquisas, né, Ana, que diz o seguinte, que as pessoas, elas preferem até receber um feedback negativo, que não seja construtivo, do que ficar sem receber feedback, né? Exato. A importância desse procedimento, vamos colocar assim, né, que é o feedback, Sim, dessa ferramenta. Sim, exato. Então, assim, a importância do feedback, ela precisa ter a ciência se ela está indo no caminho certo, se estão gostando do trabalho dela, se ela é isso mesmo que se espera dela, porque também não adianta depois o gestor criticar depois de um determinado período de tempo e falar, puxa, você não fez isso, não aconteceu aquilo, quer dizer, ela nesse momento também ela não recebeu nenhum retorno sobre a conduta e o desempenho dela. Então, o feedback, ele é essencial em qualquer operação, em qualquer ambiente de trabalho, enfim, em qualquer área. É necessário se dar. Lembrando, feedbacks construtivos a gente faz de forma restrita, claro, só com aquela pessoa. E os feedbacks que são positivos, eu acho muito legal e válido que seja assim compartilhado com a equipe, porque isso valoriza o profissional que está recebendo aquele feedback, aquele reconhecimento. Inclusive, ele depois transfere isso, né? A gente não fala que ele precisa se sentir bem para ele atender bem o outro. Então, quer dizer, a partir do momento que ele se sente confortável, se sente reconhecido nesse feedback positivo, e aquilo é exposto, né, para a equipe, ele também, mais uma vez, se sente feliz em estar ali desempenhando aquele papel. Então, feedback positivo, sempre que possível, compartilhar sim com a equipe. É muito bacana e importante. Depois, né, Silvia, acho que aí você ia comentar um pouquinho, fazer o fechamento, que é o resumo, né, ainda do que foi falado na parte 1, com relação aos procedimentos, né, que a gente falou do procedimento operacional padrão, para a gente finalizar o que foi o 1. Sim, até falando ainda um pouquinho do feedback, existem vários métodos, né? Um dos métodos que eu gosto muito é o método sanduíche, que eles falam assim, que é o método, você começa falando os pontos positivos, e reforça os pontos que precisam ser melhorados, não use a palavra mais, você usa a palavra e, você acrescenta os pontos que precisam ser melhorados, e termina exaltando ainda mais aquilo que a pessoa tem de melhor, né? Então, assim, é uma técnica que eu gosto muito e que eu aplico bastante lá na in-house, né? Então, você sempre falando, olha, você é muito boa nisso, essa atividade que você realiza com excelência, tal, e existe tal ponto e tal ponto que precisa ser melhor trabalhado, né? Então a pessoa não se sente, porque quando você elogia, depois você usa a palavra mas,
é como se tudo que você falou de positivo você estivesse excluindo, entendeu? Então, se você acrescenta o E, dá diferença no que a pessoa ouve. Isso é neurolinguística até, né? Como você fala assim, não olha para baixo. Olha. A pessoa olha imediatamente, né? Então, você tem que falar no positivo, né? Olha para cima, né? Então, assim, existem muitas técnicas e essas técnicas você utilizando constantemente começa a fazer parte da sua vida, é natural a maneira como você faz, né? Então, isso é uma técnica aí, fica uma dica para quem está aí com a gente, né? Falando um pouquinho do POP, o procedimento operacional padrão, que a gente falou também, né, semana passada. Então, esse documento é um documento que é muito importante, porque é um documento que traz, que você, é a gestão da sua empresa. Então, no caso, a gente falou da área do atendimento, mas o POP, ele é um documento que você precisa fazer para todas as áreas da sua empresa. Então, você faz para a área administrativa, financeira, marketing. A gente falando da área do atendimento, como a gente faz? Bom, primeiro, como a gente falou, se você tem uma central de atendimento e você tem pessoas na linha de frente, pega o feedback dessas pessoas, faça a monitoria das ligações, ouça as ligações, ouça os contatos dos seus clientes. E aí você começa a mapear. Então, o cliente ele liga para reclamar, para sugerir, para solicitar, para pedir informação, para fazer um pedido. E aí você coloca, reclamar do quê? Então, ele vai reclamar do produto X, Y, Z. Então, tem linhas de produtos, tem produtos. Aí vai reclamar que, por exemplo, a embalagem veio amassada, entendeu? Então, como proceder nesse caso? Então, você tem que pensar no todo. Por que seu cliente entra em contato com você? Porque você não vai atender o seu cliente toda hora. Outras pessoas vão atender e você precisa ter essa equipe preparada, treinada e ter esse documento que vai nortear a sua operação de atendimento em todas as áreas da sua empresa. É importantíssimo a gente pensar nos processos da empresa. E quanto mais a gente puder fazer de maneira simples e ágil o processo, melhor. A gente, às vezes, cria muita burocracia com algo que pode ser resolvido muito fácil. Então, assim, olha, até eu tô com uma ideia aqui que eu vou lançar com a equipe, até se alguém estiver aí já me assistindo, é o seguinte, quanto mais processo ágil e simples e conseguir tempo, é folga para ficar em casa, entendeu? Então, assim, vamos pensar em processo ágil e simples, porque quanto eu faço mais com menos, né? E aí sim, você engaja a tecnologia. A Lohane gostou, ela deu Alô, tá aí. Então, assim, daí você coloca a tecnologia, porque não adianta nada você colocar tecnologia se os seus processos não estão bem definidos. Verdade. Então, você precisa colocar os processos, definir bastante esses processos, aí a gente coloca sempre assim, em forma de fluxograma, depois você coloca que ele dá uma visão, vamos colocar assim, rápida para você ver como que é aquele processo, né? Então, você coloca em forma de fluxograma, depois você faz o descritivo, determina, por exemplo, se é uma ligação, se você tem essa ligação modelo, você coloca a ligação modelo ali, porque é um documento que, além de ter todos os procedimentos, como a gente falou, está tudo organizado, documentado, uma pessoa sai, outra pessoa entra, ninguém fica, o que eu tenho que fazer? Já sabe o que se faz, né? Então, esse documento, ele tem essa função muito importante, como eu falei, para a área de atendimento e para todas as áreas da empresa. Você tem como você registra no sistema, por exemplo. A gente vai falar de software, da importância do software, né? De registrar as ocorrências do atendimento. Que empresas grandes têm, outras empresas não têm, mas e aí? Fica sem registrar? Pode-se fazer uma planilha Excel e registrar. Mas é importante saber por que seu cliente entra em contato com você. Porque aquilo que você não mede, você não gerencia. Então, se você não sabe que X cliente está ligando porque ele está descontente com tal produto, como que você vai melhorar o produto? Exato. Como você vai melhorar o serviço? Né? Então, você precisa ter as informações para você. E isso você tem essas informações, as pessoas capacitadas, como você disse, com perfil adequado, com documento, com POP dando todo o norte, né? Tudo sendo bem treinada e registrando para você tirar a fotografia
do que aconteceu, né? Eu falo que no final do mês, se você tira o relatório, você sabe a fotografia do que está acontecendo no seu atendimento. Então, reclamando de qual produto, de qual serviço, qual é o produto mais reclamado. Com isso, a gente evita até um recall, né? Porque você pode consertar, você pode parar a produção de um produto que as pessoas já estão dando problema, né? Então, assim, é importantíssimo. Você melhora procedimento, né? Você deixa os procedimentos mais rápido, você analisando tudo que acontece. Se você tem parceiros envolvidos na sua área de atendimento, que é a empresa de logística, as assistências técnicas, você consegue também ali, a sua área de atendimento registra se tem reclamação de qual parceiro logístico, de qual assistência técnica. Com isso, você consegue, inclusive, alinhar procedimento, alinhar processos com esses parceiros que são estratégicos para o seu negócio. Então, se você não registra, que eu falei, tem CRM para a gente registrar, mas se você não registra num CRM, você pode ter um Excel para registrar, desde que você tenha os processos organizados e você saiba o que fazer com eles. Porque não adianta nada só registrar e não tirar as informações, e não saber lidar com as informações. Então, as informações estão ali para você tirar a fotografia e ter atitude do que fazer com aquilo, né? Sem dúvida. Então, já falamos do POP. Aí tem alguma dúvida com relação... A Dari está falando que tem CRM. Nossa, Dari, quanto tempo, hein? Nossa Pois Senhora. então! Quanto tempo. Dari trabalhou com a gente. Exatamente. Ele era o gerente de atendimento quando eu era cliente, né? Verdade. Depois a gente teve outros, mas enfim, muito legal. Enfim, acho que é isso. Acho que o POP, né, para fechar, então o que é isso? Para quem não está exatamente numa central de relacionamento ou tem um negócio pequeno, ou qualquer que seja a área de negócio, é ele entender, né, exatamente o que ele precisa, ele estruturar, né, toda a área dele, é o que dá o norte, né, o que coroa tudo isso que ele pretende com relação àquele atendimento dele. É um material que direciona, né, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, os funcionários, ele também como gestor, enfim, está tudo ali registrado. Eu acho que é muito importante isso. Isso é um sinal de qualidade também do serviço prestado, está muito atrelado à qualidade. Se você não tem um POP, você está com a qualidade meio manca, né? Então, assim, o procedimento, ele ajuda, sim, a nortear e a mostrar. Isso, esse tipo de procedimento, ele pode ser utilizado em qualquer negócio, né? A Silvia comentou bastante sobre central de relacionamento e tal, mas claro, se você tem um pequeno negócio, serve também, né? É isso. Então, antes de pensar em algo além, uma ferramenta de CRM, né? Que CRM é onde a gente registra todas essas informações, é o sistema. Quer dizer, a gente precisa saber onde eu quero ir, né? Tem gente que começa ao contrário, que eu acho que a Silvia estava falando, começa com a tecnologia e não sabe exatamente o que precisa. Às vezes é como comprar um carro SUV, né? E precisa de um carro econômico, né? Quer dizer, então, para que eu preciso daquilo? Então, a escolha, né, da tecnologia vem depois. Então, isso que é bacana também. Acho que fechou o POP, né? Posso começar, então, respondendo as perguntas aqui das pessoas que mandaram para a gente diretamente, que acho que é isso, né? Sim. Então, gente, acho que todos aqui, né, que estão nos assistindo acompanharam que a gente lançou aqui, né, na hora que a gente estava divulgando a live, pedindo para que as pessoas participassem, enviassem as perguntas para que a gente respondesse aqui na live. E qual que era a ideia? A melhor pergunta, a pergunta escolhida, vai ganhar uma hora de consultoria comigo e com a Silvia. Então, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa que tem um pequeno negócio, ou pode ser um profissional da área. A gente deixou em aberto para quem realmente quisesse. Então, nós recebemos aqui algumas perguntas. A gente vai começar já respondendo essas perguntas, porque, afinal de contas, a gente está falando de excelência no atendimento, a gente precisa atender, né, os nossos clientes que nos enviaram aqui as perguntas, que foram muito gentis, as perguntas foram muito importantes. Uma delas, em especial, que fala sobre pesquisa de satisfação, que é o NPS. Depois a Silvia vai falar um pouco disso, e aí a gente vai deixar essa pergunta só para depois, porque senão a gente vai atropelar a explicação da Silvia com relação a esse assunto. E como esse assunto é da pauta da nossa live, eu acho que fica legal a gente responder depois. Mas as outras, a gente vai responder agora aqui para mostrar para vocês, então, o que a gente recebeu. E eu acho que essas perguntas acabam
ajudando não só as pessoas que perguntaram, mas todos vocês que estão aí, porque são perguntas do cotidiano mesmo, que a gente vivencia o tempo todo. Então, deixa eu ver a primeira aqui. Então, considerando a pessoa que enviou da empresa Eu Amo Estampa, que é a Débora, que é uma querida. Então, eu vou ler a pergunta dela aqui. Ela colocou: considerando as lojas fechadas dos pequenos comércios, qual a melhor forma de atender seus clientes e garantir a excelência no atendimento? Então, Débora, sim, muitos comerciantes tiveram que se reinventar. Essa pandemia pegou eles de surpresa, eles nunca imaginariam trabalhar de outra maneira que não fosse o presencial. Então, eles não estavam, muitos deles, estruturados minimamente para atender de qualquer outra maneira. Então, realmente foi um choque. Mas aí, quais são, assim, rapidamente aqui, né? Assim, eu teria, assim, isso aí poderia ser uma live, né? Na verdade, esse assunto, né? Poderia virar um assunto para uma live, mas rapidamente aqui, para a gente dar um retorno, uma resposta com relação a isso, quais seriam algumas sugestões para que esse pequeno comerciante que se pegou, né, nesse momento aí fechado, que ele pode fazer para manter o atendimento e de excelência? Bom, primeiro, ir para as mídias sociais, né? Começar, então, o atendimento, de repente, por um Instagram. O Instagram é fácil e rápido de ser montado. Então, ele consegue expor ali seus produtos de uma maneira simples. E aí, divulga lá um telefone para contato que seja. Ou, se a pessoa faz o contato com ele pelo Instagram, ele pode responder pelo próprio Instagram, pelo direct. Quer dizer, também é importante isso, gente. Respeitar a forma pela qual a pessoa entrou em contato com você. Se ela mandou uma pergunta para você por um direct do Instagram, responda por esse mesmo canal. Não direcione ele para outro canal, porque senão você já está... Se a gente está falando de excelência, né, a gente já está cortando isso, a gente já está fazendo um corte. A pessoa, de repente, já nem quer mais falar com você. Fala, puxa, já te jogou para outro canal, quer dizer, quase que você está falando um tchau para essa pessoa. Então, respeite a forma pela qual ela entrou em contato com você. O que eu tenho visto muito nas redondezas, aqui a gente vê lojas fechadas, essas pequenas lojas fechadas, e tem um cartazinho simples escrito um número de WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp também funciona muito bem, claro. Às vezes a gente realmente muito pequena, né, que não teve nem ideia de montar um Instagram, ou que não soube. Então, ele, no desespero, colocou um papelzinho lá. Claro, a pessoa tem que passar na porta para ver aquele papel e anotar aquele número. Mas é uma saída também. É simples, mas é uma saída. Aí a pessoa entra, passa na frente, aliás, anota esse telefone e por esse canal ela se conecta com a loja e de repente também ela pode ganhar até novos clientes que passaram na loja, viram, né? Ah, puxa, eu estava vindo pela primeira vez ou passou na frente, se interessou, enfim, também pode ganhar novos clientes dessa maneira. Agora, o que é fundamental para a excelência, né, continuando a resposta aqui, é que a pessoa que vai responder por esse canal, quer seja por Instagram ou pelo WhatsApp, ela tem que estar muito bem preparada. Porque é nesse momento que você pode ganhar ou perder a venda, nessa conduta dessa pessoa. Então, assim, o preço importa, pode até importar, mas não é primordial. O que vende é simpatia, disponibilidade, é jogo de cintura. Nesse período de pandemia, de lojas fechadas, o jogo de cintura importa e muito. Então, eu ouvi relatos de N pessoas próximas, inclusive, comentando muito dessa questão de atendimento por WhatsApp, que deixou de comprar em tal lugar porque não teve uma receptividade da pessoa que estava respondendo as mensagens. Então, enfim, o WhatsApp é uma mensagem rápida, a pessoa tem que estar preparada, tem que estar com uma escrita muito boa também para se comunicar por esse canal. Enfim, tenham essa preocupação. Excelência é isso, é disponibilidade, é jogo de cintura, é saber se comunicar e saber que esse canal é um canal de resposta rápido. Então, eu acho que é isso. Espero, Débora, ter respondido a sua pergunta. Agradeço a sua pergunta, foi super legal e super conveniente para o momento que a gente está passando. E eu ainda acho que isso aí vai virar uma live, porque eu gostei desse assunto. E o Dario Silvia? colocou aqui, o que acelerou a transformação digital? Foi o TI, foi um planejamento estratégico, foi o atendimento ou foi o Covid? Com certeza foi o Covid, né? Porque, enfim, todo mundo teve que se virar, né? E assim, o brasileiro, ele é muito...
ele é coração e eles se ajudam, né? Então, assim, hoje tem várias plataformas também de marketplace que te ajuda a vender. Como a Ana falou, tem as redes sociais. Se você tem o cadastro dos seus clientes, você pode sim utilizar com a permissão dele para você o WhatsApp. Então, assim, tem várias maneiras. A importância também, gente, de você ter a base do cliente, né? Porque às vezes você tem um negocinho ali na rua e você não tem base de cliente nenhum. Você não sabe nem quem entra e quem sai da sua loja. Então é importante você ter uma base de cliente atualizada, né? É para fazer realmente, para você, no momento desse, você saber quem contatar, que é o seu cliente, e também, por exemplo, você fazer algumas ações no dia do aniversário, mandar um parabéns, você ter algumas ações de marketing de relacionamento com esse cliente, de enviar um brinde, por que não? Então, é importante você ter uma base de cliente atualizada, não importa se é pequeno, se é médio, se é grande cliente. Não, com certeza. Mas assim, aqui tem pequenos que nem pensaram nisso. Com certeza agora, né, depois desse susto, né, vão repensar muitas coisas. Com certeza agora vão se preocupar em ter um mailing, né, coisas desse tipo. Eu acho assim, muitos, né, eu tô me reinventando. Quem não tá se reinventando, né? Então assim, eu fazia treinamento praticamente 100% presencial. Tô fazendo treinamento online, tô gravando treinamento para disponibilizar em plataforma. Quer dizer, a gente está se reinventando. Acho que a gente, todos, né, de alguma maneira, né, sofreu, está sofrendo com isso e está se reinventando. Tem o lado positivo também disso tudo, porque mexeu com a gente e a gente também está correndo atrás de muita coisa que, de repente, a gente já poderia ter pensado, né? Enfim, mas eu acho que também tem o lado positivo. Vamos para a próxima pergunta aqui que a gente recebeu da Ivete, também uma querida Ivete, está em todas, sempre conectada com a gente. Vamos lá na pergunta dela. Ela escreveu assim: uma vez vendi um produto, um shake, ela escreveu, e depois de 3 meses, mais ou menos, a pessoa disse que estava estragado, mas já tinha usado. Quer dizer, depois de 3 meses. O cliente queria o dinheiro de volta. Eu percebi que estava mentindo, mas para não me aborrecer, resolvi trocar pelo mesmo shake, dando um a mais novo. Como agir diante de um cliente que sabe que está mentindo? Então, essa foi a primeira pergunta. Essa cliente nunca mais apareceu, ela escreveu. Fiquei muito tranquila porque sou do tipo que o cliente tem sempre razão. Será que vale essa teoria? O cliente tem sempre razão? Então ela fez essas duas perguntas. Como agir diante de um cliente que sabe que está mentindo e se o cliente tem sempre razão? E aí, Silvia? A gente vive muito isso, né? E não é, são empresas de vários tamanhos aí, e a gente sabe que muitas vezes o cliente, ele está se aproveitando da situação. Então, se você tem procedimento já organizado para essa situação, a sua equipe vai saber exatamente o que fazer. Então, por exemplo, normalmente as pessoas que nem no seu caso, né, que foi um shake, você não tem um laboratório para fazer uma análise, mas muitas vezes a empresa ela tem uma assistência técnica para fazer uma análise, uma situação como essa, né? Então, assim, no seu caso, assim, nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre. E a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que aí você é craque, né, Ana, para falar também sobre isso. Posso falar também, depois eu complemento. Exatamente, que assim, você não necessariamente tem que fazer tudo que o cliente, você tem que analisar o problema, o cliente vai relatar a situação, você não vai falar nem sim, nem não, você vai analisar o problema no seu caso, né? Se você tivesse, que eu falei, um laboratório para analisar se esse shake estava mesmo estragado. Mas assim, a maneira como você agiu, como você falou, eu estou em paz com a minha consciência. Então, isso você vai ver que é um caso ou outro. E isso tem muito a ver com a ética interna das pessoas. Uhum. Porque se ela estava mentindo, a sua consciência ficou limpa, né? Agora, vamos supor que se você tem lá 50 clientes começam a fazer isso, você vai ter que parar e falar, peraí, como que eu vou fazer essa análise? Você vai ter que criar um procedimento para isso. Então, você vai falar, traz o produto aqui, vamos tomar juntas, vamos fazer um shake juntos para entender o sabor. Eu vou abrir um novo meu aqui, vamos bater um novo, a gente bate o seu, vamos ver se o sabor realmente está diferente. É um procedimento.
né? Interessante Agora, que se for depois... um caso isolado, você fez aquilo que você deveria ter feito e ficou bem, tranquilo, né? Mas é que eu falo, tem muito a ver com a ética interna, tudo isso, e você ter o feeling e ir criando procedimento para essas situações. Sim, exato. Eu acho que é isso. Os procedimentos, eles direcionam, mas a gente tem que ter o feeling, tem que ter as exceções. Então, tem que, aquilo que eu até contei na parte 1 que aconteceu comigo, né? Tem a regra, mas tem que ter a exceção, porque eventualmente é necessário se olhar de um ângulo diferente. Nesse caso, assim, é o que eu acho, né? Vou falar até um pouco de Código de Defesa do Consumidor aqui rapidamente, senão vai ser uma aula de CDC, então não é o caso. Mas é um É, assunto que eu gosto. vai ficar Por 2 horas exemplo, falando de CDC. então, assim, cliente tem sempre razão. De cara, eu gosto da filosofia assim, o cliente tem sempre razão, desde que você consiga provar o contrário. Porque, juridicamente, quem tem que provar que o cliente não está certo é o fornecedor, né? No fim, quem vende o produto ou o serviço. Então, assim, sim, eu gosto da frase, o cliente tem sempre razão, desde que você consiga mostrar que ele tá errado, né? Que você consegue provar. Nesse caso, eu também concordo, não vi na situação, mas entendo a situação lá. Depois de 3 meses, ele percebeu que estava estragado, quer dizer, agiu de má fé, também me dá essa impressão. Então, assim, o que a legislação fala? A legislação fala, nesse caso, você vendo que a pessoa está mentindo e você eventualmente não quer trocar para ela, porque foi o que a Silvia falou, se é um caso isolado, você fez, ok, não tem problema nenhum. Mas imagina que isso é recorrente, vem outro, vem outro. Então, você tem que se pautar em alguma coisa um pouco mais, né, decidir de alguma maneira para você não se prejudicar também com relação a isso. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, ele fala sobre o prazo para reclamar. A pessoa comprando um produto que é um bem não durável, que é esse caso, alimento se enquadra em bem não durável, ela tem 30 dias para reclamar. Quer dizer, 3 meses, ela já tomou muito esse shake, né? Ela já, praticamente, se duvidar, ela nem devia ter direito esse shake lá dentro. Então, quer dizer, a gente já vai analisar com mais cuidado, né? Tava cheio, ela tinha acabado de abrir, apesar de ter comprado em 3 meses, já tinha usado muito. Quer dizer, tem muitas variáveis aí que a gente não sabe. Mas assim, se ela já tinha tudo isso, já tinha tomado, depois de 3 meses ela percebeu que estava estragado, a gente já logo que compra e experimenta, a gente já sabe. Então ela poderia ter se posicionado para você com muito menos tempo. E você, baseado no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, do artigo 26, poderia ter se negado sim a trocar, porque é aquilo, ela tem 30 dias a partir da data da compra para reclamar de algo assim. Mas eu entendi exatamente assim a sua boa vontade, a sua boa ação, porque não, muitas vezes também não vale a pena a discussão, você está com uma porta aberta, tem outras pessoas às vezes, na loja, você não vai criar caso com aquela pessoa ficar discutindo, então é mais fácil esse tipo de atitude que você teve, e eu acho que é bacana também, tá? Então, assim, só a dica para que você saiba o que a legislação pede, para que você também se resguarde numa próxima situação, ou caso isso se repita, né, com outros clientes e você não se prejudicar também, tá? Então, eu acho que é isso, né, Silvia? Sim, 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 concordo, né? E que eu falei, tudo, como você falou, né? Tem várias variáveis. vertentes aí para você analisar como que é a situação, né? Com isso também, tipo assim, de um limão, como que você pode fazer uma limonada? Pensar entendeu? Em algo diferente para dar uma outra experiência para o cliente. Fala, olha, ele vai lá reclamar, você também troca, você não quer experimentar mais isso, mais, entendeu? Enfim, tentar tirar o melhor resultado da situação, né? Que é o que a gente sempre busca. E sempre fazer análise de custos. Eu sempre falo, olha, quanto que custa para os meus clientes, né, que são as empresas muito grandes, quanto que custa um advogado ir lá fazer a defesa no Procon? Ou o valor hora do advogado é R$ 1.800. Tá, quanto que custa trocar esse produto? Uhum. São Sim, custos para a empresa, sim. entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de analisar todas as variáveis, tudo aquilo que envolve no procedimento daquela empresa, né? Uhum. Então, se a empresa tem razão e ela já analisou o problema e viu que não tem problema, ela tem como se defender. Mas tem situações que o consumidor tem razão também, e aí a empresa às vezes está fechando o olho e vai ter problema. Ele É, vai no PROCON. Então, eu falo, tem coisas que se você não tem certeza, troca, né? Atende. troca.
Porque o custo do jurídico é maior do que o custo do produto e a satisfação do cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Né? O que a gente não pode, até que a Kátia comentou aqui agora, ela falou de tornar uma coisa recorrente, algo recorrente, né? Então é isso. Lógico que a gente quer encantar, quer atender, muitas vezes vale a exceção para não ter a discussão, para não ter problema, mas não pode tornar algo recorrente e você depois ficar prejudicada com a sua porta aberta. Legal, vamos para a próxima aqui. A próxima a gente recebeu da Cristine e ela escreveu assim, nossa, essa pergunta foi... Quando eu mandei para a Silvia, acho que ela também falou, uau, né? Como devo agir caso algum cliente seja grosseiro? Essa pergunta, eu gosto dela, porque eu acho que é uma situação que, né, quem está na linha de frente se depara muito, né? Então, é realmente importante. Aliás, esse é um tema que eu abordo no treinamento Arte de Atender, situações embaraçosas. Tem lá uma parte do treinamento que eu falo, situações embaraçosas. E tem essa parte que fala justamente disso e de cliente xingando. Eu não sei se ela quis dizer xingando, ser grosseiro, então eu vou falar das duas situações. Então, assim, ser grosseiro. Quando uma pessoa fala com você de forma grosseira, quer seja ligando numa central de atendimento, ou quer seja, vai no caso da Ivete, ela tem um estabelecimento aberto e a pessoa chegou lá sendo grosseira. Primeira coisa importante, independente se ele tem razão, nem sei se ele tem razão ou não tem razão, deixa a pessoa falar. Se você souber escutar, lembra daquela habilidade que eu falei lá na parte 1? Saber escutar. Saiba escutar. Deixa a pessoa falar, porque a pessoa naquele momento da raiva, ela tá com aquela coisa, ela precisa falar. Então, se você interromper, porque muitas vezes você tem até a solução. Você fala, nossa, vou até interromper porque isso que ele tá falando nem precisa, porque já vou resolver. Não, mas deixa a pessoa falar, porque a pessoa precisa extravasar. Então, quando você deixa a pessoa extravasar, muitas vezes ela já automaticamente já começa a se controlar. É uma possibilidade, não estou dizendo que 100% dos casos, mas assim, a pessoa conseguir falar, quer dizer, né, passar tudo aquilo, e você conseguir escutar, sabendo que não é pessoal, também é muito importante isso, não é pessoal, porque tem gente que também fala, nossa, tá falando assim comigo, não sei o quê. Não, não é com você, exatamente. Ela tá num problema e você é o representante naquela hora e tá ouvindo tudo aquilo. Então, entenda dessa maneira para você também minimizar o impacto dessa grosseria, né? Então, primeiro, deixa a pessoa falar. E aí, uma dica também importante é você tomar uma decisão, a gente fala assim, a atitude contrária assim, você não entrar na mesma vibe, não começar também, porque às vezes para ser ouvido você também tem que falar alto, né? Também entrar na mesma sintonia. Não, fale calmamente, eu sei que é difícil, mas essa é a técnica. Fale calmamente, passe os procedimentos, explique a situação. E dessa maneira, a tendência é que a pessoa vai se acalmando. Agora, claro, se ela quer algo que não faz parte do que você vai poder oferecer, essa pessoa não vai se acalmar, né? Então, também não estou falando aqui que é receita de bolo, que isso é 100%. Estou dizendo assim, uma situação que a pessoa está com um problema, que você vai conseguir ajudá-la também, porque aquela reclamação faz sentido e tudo mais. Agora, se a pessoa está pedindo um negócio absurdo, aí também, né, existem limites. Mas é assim, quando a pessoa é grosseira, então essas duas dicas. Deixa a pessoa falar. E depois responda com a voz tranquila, com a voz num tom normal, né? Que a pessoa vai ver que ela exagerou no tom de voz dela, na altura da voz dela. Agora, quando a pessoa xinga, que é outra história, não sei se é esse caso, mas acho que vale a pena também citar. Se a pessoa está xingando, que é algo mais preocupante, né? Está sendo agressivo, aí é mais delicado. Aí eu acho assim, também a pessoa deixa, num primeiro momento, a pessoa extravasar e depois fala assim, se o senhor ou a senhora, né, sempre de forma educada, porque afinal de contas você, né, tá lá do outro lado e vai manter a calma, independente disso, vai falar, eu não consigo prestar um atendimento se você continuar nesse xingamento. Prefiro que a senhora me ligue, se for não tem central, me ligue num outro momento, se acalme, quer dizer, você não vai prestar atendimento com uma pessoa te xingando, porque aí é uma outra situação, aí é grosseria, você tem depois como se defender, vamos dizer, se essa pessoa for adiante, mostrando, de repente, uma central de atendimento a gravação, ou numa loja, você tendo, de repente, ali alguma testemunha. Quer dizer, xingamento, a pessoa, por mais razão que ela tenha, ela já perdeu a razão, porque ela está te ofendendo pessoalmente. Então, isso realmente é inadmissível. Então, são duas situações diferentes. Espero também ter respondido. Cris, não sei se você quer complementar alguma coisa, Silvia, dessa... Ah, a Cris está fazendo que sim. Então, legal, Cris. Isso mesmo. Inclusive, os nossos profissionais, né, a gente orienta, tipo, nunca desligar o telefone, nunca desligar o telefone, o cliente que desliga, né? Depois eles desligam. Mas nessa situação, se a pessoa está sendo grossa, se a pessoa está nervosa é uma coisa, se a pessoa está xingando, ofendendo,
eu autorizo, falo, olha, desculpa, eu vou encerrar a ligação por falta de não ter como continuar esse atendimento, porque o senhor está nervoso além né, o senhor está me ofendendo, em nenhum momento eu te ofendi. E encerra a ligação, porque eu estou falando no caso de uma ligação, no caso de um presencial, se você tem segurança, você chama segurança. Ou porque, assim, não dá, né? É o que eu falo, você está nervoso com a situação, é uma coisa. Sim. Que você falou, deixa o cliente extravasar, mas você está sendo grosso, ofendendo uma pessoa que você nem conhece, a pessoa está ali para trabalhar, para te atender. Exato. Então, aí já passa Dos dos limites. limites daquilo que é saudável, daquilo que faz parte do trabalho. Porque ninguém sai da sua casa para ir para uma central de atendimento, para um trabalho, para ser xingado, né? Sim, eu também Acho que é concordo. Eu isso. acho que é bem por aí também, Silvia. Não... Eu lembro também quando eu estava à frente da operação, né? Quando eu era até cliente aí, é exatamente isso que você falou, né? Se a pessoa está num xingamento, algo mais agressivo nesse sentido de xingar, né? Eu lembro que a gente também combinou isso, de que as pessoas poderiam desligar sim, porque afinal de contas ninguém vai, né, ficar, né? Isso aí assim, não tem nem o que discutir, né? Quer dizer, a pessoa não está lá para isso. É o que você falou, a pessoa é um profissional, né? Eu Então, até falo, tenta acalmar, falo, olha, não estou faltando com respeito, então, por favor, o senhor não me conhece, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, sim. mas se a pessoa insiste em continuar ofendendo, eu autorizo encerrar, sim, aquele atendimento, né? Porque Legal. são seres humanos dos dois lados. Então, Sim, assim, por mais que eu falo, pessoal, quando alguém liga xingando, irritado, bravo, não é com você. Ele não conhece você, não sabe nada da tua vida, não sabe quem você é, que cor são seus olhos, seu cabelo, como é seu coração, não sabe nada sim. de você. Então, ele está ligando bravo com você, ele está ligando bravo com a situação, com a empresa, enfim. Né? Então, você tem que separar isso, né? Criar um muro, colocar, falar, então agora, quando começa a fazer ofensa pessoal, aí já muda de figura, né? Sim. Mas a pessoa escreveu aqui que mesmo a pessoa xingando ela de tudo quanto é nome, ela conseguiu acalmar e reverter a situação. Também é uma outra situação. Se a pessoa tem essa condição que você teve, parabéns, Legal. parabéns. O Legal. Vamos amor, o amor espanta o ódio. isso aí. Gente, como passa rápido, são quase 7h15 já. Pois é, eu não falei mais um monte de coisa, né? Tem a última pergunta aqui, a última não, a penúltima, porque depois tem aquela que você vai responder falando de pesquisa de satisfação. Deixa Isso. eu fazer a última pergunta aqui que a gente recebeu da Roberta. Ela escreveu assim: se um cliente chega certo do que ele quer, mas o vendedor percebe que a visão do cliente com relação ao produto desejado, na verdade, não é bem aquilo. Ou seja, ao adquirir aquele produto, o cliente muito provavelmente vai ficar frustrado. Como o vendedor deve agir? Quer dizer, o vendedor está percebendo que a escolha do cliente não está legal, não é bem aquilo que ele quer, mas ele vende ou como ele deve agir? É o que ela está perguntando aqui. Acho que é isso que eu entendi, Rô. Se não, você me corrige aqui. Mas, enfim, minha opinião sincera e verdadeira e o que realmente tem que ser feito. Não adianta empurrar e vender esse produto. Você vai perder um cliente, você não vai ganhar aquela, você vai ganhar aquela venda só, mais absolutamente nada. Você vai ganhar um inimigo praticamente, porque depois ele vai perceber isso, naquele momento não, claro, mas depois ele vai perceber isso. E o retorno disso vai ser muito pior do que você deixar de fazer a venda naquele momento e você realmente explicar para ele que aquilo que ele está buscando não é exatamente aquilo. A relação, a conexão que você vai criar com essa pessoa nesse momento, falando a verdade para ela, vai ser tão forte que é capaz esse cliente virar um cliente fiel, um fã da sua marca, só porque você realmente foi muito sincero naquele momento. Então, assim, nunca perca, se você é um vendedor, nunca perca a oportunidade de, nesse momento, falar a verdade. Porque você, nesse caso, vai deixar de ter um inimigo, porque essa pessoa vai virar um inimigo e vai virar um fã seu, vai querer comprar sempre com você, vai te procurar sempre. Essa que é a grande verdade. Então, jamais vender algo que você sabe que aquela pessoa não é exatamente aquilo que ela está procurando.
O Elson tá falando Concordo. sobre no mínimo 2 horas. O Elson, vamos falar com o Instagram. Esse negócio de 1 hora cortar a live não tá dando certo. Só se começa a outra, né? Tá, tira um, começa a outra. Outro. Bom, Ai, tem legal. mais alguma pergunta? Não, pergunta não, tem só aquela que eu te falei que é de Tá, do NPS, assim, que a gente Netflix. recebeu da Ira Souza, Ira Souza, eu não sei Ira, se é Iracema, se é Ira Souza. Então, enfim, a gente vai te responder já já quando a Silvia estiver falando de pesquisa de satisfação. Silvia, tá com você aí. Então, vamos lá. Então, assim, a gente já falou brevemente, né, sobre o CRM, a importância de você registrar os motivos do contato do cliente, né? A gente falou hoje o cliente, ele é o canal. Muitas empresas aí, ela tem vários canais, ela oferece vários canais para o cliente entrar em contato com a empresa, como telefone, e-mail, chatbot, aplicativos, Messenger, Direct, WhatsApp, Telegram, enfim, canais são vários e o presencial também, que chega na sua loja para conversar contigo, né? Então, e muitas vezes a empresa ela oferece vários canais e na hora de você registrar esses contatos, registrar a experiência do cliente com a sua marca, você muitas vezes tem um sistema que não é integrado em todos esses canais, né? E a importância de você medir a jornada do cliente, a experiência do cliente com a sua marca, é que você tenha um CRM, que a gente fala, tem o CRM pré-venda e tem o CRM pós-venda, né? Que é um omnichannel, que ele integra todos os canais e você consegue ali ver toda a jornada do cliente, onde ele comprou, em que loja física ele comprou, em que loja online ele comprou, quantas vezes ele já entrou em contato com você, se for por rede social, se for pelo WhatsApp, se for por telefone, tudo isso está no CRM. Então, a gente falou o seguinte, olha, a importância de você ter um CRM. Bom, mas eu sou pequena, eu ainda não tenho condição de investir num CRM. Existe CRMs free, se você tem muitos softwares open source, que às vezes precisa, sim, de uma pequena parametrização, você precisa saber, enfim, um pouco. Mas se você não sabe, tem alguns softwares também que você coloca lá um projeto de TI, o Orkana, por exemplo, é um software que você coloca um projeto de TI e você recebe várias propostas. Então, se você viu um CRM que é open source, que é free, e você precisa colocar ele na sua empresa e você não sabe como fazer isso, contrata um consultor para fazer isso. Então, você coloca lá seu projeto, o consultor vai te ajudar para essa situação específica. Uma outra coisa que você pode usar é um Excel, né? O Excel você consegue, inclusive, compartilhar. Mas aí a gente está falando para um pequeno negócio. Para grande negócio tem que ter o CRM, né? E de preferência que seja omnichannel, desde o offline até o online. Porque muitas vezes você tem experiência na loja presencial e as pessoas não sabem. Depois você liga na central de atendimento, ela não sabe onde você comprou, não sabe, enfim. Então precisaria, isso seria o mundo ideal. E com tudo que você registra nesse sistema, todas as informações, a sua equipe treinada, o POP bonitinho ali, orientando, né, nessa linguagem objetiva, você, uma vez por mês ou uma vez por semana, você vai tirar as informações, que é quantas vezes o cliente, quantas ligações você recebeu, qual foi o seu tempo médio de atendimento, quantas ligações você perdeu, você atendeu os clientes em quanto tempo, então você está atendendo seus clientes num tempo considerável bom, né? Porque ele não ficou lá na fila de espera, cansado, né? Naquela situação horrível. Então você mede tudo isso, né? Então a gente tem, na central de atendimento mesmo, a gente trabalha com 2 softwares, o CRM e o software de monitoramento e gerenciamento de contact center, que são o gerenciamento dos canais, que é integrado com o CRM. Então, aí você começa a medir qual é a experiência que o seu cliente está tendo em espera, em tempo de atendimento, enfim. E aí, todos esses atendimentos registrados no software, você tira o relatório que vai te falar quantas pessoas ligaram para reclamar, para sugerir, para solicitar, e aí você vai reclamar do quê? Solicitar o quê? Você vai vendo todas essas informações e com essas informações você vai melhorando os processos dentro da sua empresa, você vai melhorando os processos dentro da sua indústria, você pode melhorar um produto, né? Você pode melhorar um serviço,
enfim. E a importância também de você entender a experiência do seu cliente são as pesquisas, né? Monitorias também. Se você tem uma equipe que monitora as chamadas, então essa monitoria serve tanto para você melhorar procedimento, treinar a equipe, dar feedback para a equipe como que ela pode melhorar e melhorar produto, serviço, enfim. A monitoria da qualidade, ela traz muitas informações ricas para a empresa também. Então, é um conjunto de ações, né, que você tem que fazer na sua área de atendimento, com um único objetivo, o seu cliente no centro de verdade do seu negócio, né? Então, assim, quem realmente está preocupado com o cliente, porque muitas vezes a gente vê muitos discursos bonitos, mas na prática não é isso que acontece. Então, que eu falo, colocar o cliente no centro mesmo é pensar em todo o procedimento da sua empresa pensando no seu cliente. Interno, que são os seus profissionais que estão ali, e os externos, que mantêm tudo isso. Eu falo que o cliente ele é a razão da existência de qualquer empresa. Se não tem cliente, não tem empresa. Sim. Né? E também, se não tem profissionais engajados, comprometidos, inspirados, não tem o que entregar de bom. Então, assim, é um conjunto de ações. Uma das maneiras que você pode fazer são pesquisas. E a pesquisa, ela serve para você fazer antes, como você falou, qual é o meu público-alvo, quem é o meu cliente. Então, existe pesquisa de mercado que você faz antes, existe pesquisas que você faz durante e também depois da experiência, pós a experiência do cliente, né? Então, existem vários tipos de pesquisas. Existe Customer, né, Satisfaction Score, que tem a sigla, né, americana SCAT, que é satisfação do cliente, tá? Então, como que é essa pesquisa? Ela escala com números e escala com conceitos. Então, por exemplo, de 1 a 5, onde 1 é péssimo e 5 é excelente, que nota você dá para determinada situação, né? Ou onde, na escala de 1 a 5, onde eu não concordo e 5 eu concordo totalmente, então tem as escalas, né? Que você pode fazer várias perguntas. E aí você vai mensurando essa situação. Você pode usar softwares, existe o Google, a planilha do Google mesmo, você consegue, formulários do Google, você consegue fazer uma pesquisa e mandar para os seus clientes, tá? Um jeito também de você engajar o cliente para responder a pesquisa, colocando o objetivo bem claro da pesquisa, falando você pode dar um prêmio, entendeu? Falando, olha, quem responder essa pesquisa está concorrendo a um serviço, enfim, se você for uma empresa de serviço, a uma experiência, para você engajar o seu cliente a responder aquela pesquisa, né? Existe uma outra pesquisa que é a Customer Effort Score, que a sigla é CES, que é indicada por uma central de atendimento logo após a experiência. Então, logo após a experiência do cliente, você já aplica essa pesquisa. Então, daí você pode perguntar, com relação ao procedimento, eu sempre oriento, com relação ao procedimento, que aí está avaliando o que a empresa determinou de procedimento. E com relação ao meu atendimento, ao atendimento realizado por atendente que atendeu, né, aquela ligação. Ou aquele, enfim. Pelo profissional. Pelo profissional. E essa daí você faz com URA, e se for um atendimento por WhatsApp, você também pode mandar informação, uma pesquisinha, e tem como fazer, nesse mundo tem como fazer tudo, né? Ou você pode mandar um e-mail e avisa o cliente, olha, eu vou te mandar um e-mail que você vai avaliar, para você avaliar o meu atendimento, né? Um outro canal que hoje também o pessoal tem o Reclame Aqui, no final de cada, né, que a gente falou, o pessoal usa muito o Reclame Aqui, muitas vezes sem entrar em contato com a empresa, né? E tem lá uma cultura que é assim, entrou no Reclame Aqui e resolve. E a gente falou, olha, isso daí é até ruim, porque tem que resolver sem entrar no Reclame Aqui, né? E tem também as pesquisas no final, lá do atendimento. Tem uma outra pesquisa que também, se você tem um
uma loja física, que é o Customer Emotional Value, que é o que você mede o sentimento e as emoções. Então, sabe quando você vai na farmácia e tem, nas drogarias, tem aquelas carinhas feliz, triste, ou você passa na Renner e tem lá as carinhas que no final você coloca. Então, esse é um tipo de pesquisa, tá? Tem o NPS, que é o Net Promoter Score, que é o grau de fidelidade, que mede o quanto que o consumidor ele indicaria a sua marca. Então, é numa escala de 0 a 10. O quanto que você indicaria essa marca? Onde, se ele falar, se ele dá uma nota até 6, ele tá de mal com a sua marca, vamos colocar assim. 7 e 8, ele é neutro, ele não, sua marca tanto faz. E 9 e 10 é que ele realmente indicaria sua marca para outra pessoa, ele está muito satisfeito. Então, não sei qual era a pergunta do NPS. A pergunta do NPS é assim, qual a melhor forma de utilizar a pesquisa NPS, que é o Net Promoter Score, para mensurar e satisfazer expectativas do cliente? Aí quem fez a pergunta foi a Ira Souza. Então, por exemplo, quando você quer saber o quanto que ele te promoveria a sua marca, o quanto que ele está feliz com a sua marca. Se ele é um promotor ou um detrator da sua marca. É para essa situação específica. Na verdade, assim, bom, complementando o que você estava dizendo, a melhor forma de você utilizar a pesquisa para mensurar isso é logo depois da experiência do cliente. Qualquer pesquisa, na verdade, né? Se você demora muito para fazer uma pesquisa, a pessoa já esqueceu aquela experiência que ela acabou de ter. Então, assim, numa central de atendimento, é muito comum, no final da sua ligação, por favor, avalie, que é o que a Silvia falou, pode avaliar tanto o atendimento com relação aos procedimentos, como o profissional. Nesse caso, essa pesquisa ela é bem ampla também, né, do Net Promoter Score. Essa sigla ela é muito conhecida, né, no mercado, a NPS. Essa pesquisa ela é muito utilizada, por exemplo, você vai num restaurante, aí eles te dão um tablet na saída e pede para você dar uma nota de 0 a 10, né? E aí o critério que a Silvia falou, né, com relação à avaliação que representa cada escala. E aí, como que você... Aí, o NPS, além da questão quantitativa, que é essa, você tem uma pergunta qualitativa que você pode fazer também na sequência. Quer dizer, se ele, dependendo da nota que ele deu, né, que enfim, pode até ser boa, ele pode deixar um relato, que aí é o qualitativo. Então, assim, as pesquisas podem ser feitas, né? Acho que essa, assim, depois de restaurante, depois que você passou numa farmácia, depois que... Ao final da experiência, é o melhor momento. A melhor maneira é esse momento, né? Então, o NPS, ele tem um cálculo... Se é uma empresa, por exemplo, se é 2 minutos só. Uma empresa só de serviço, né? Uma empresa de serviço que você tem constante tempo, muita experiência com a marca, você pode usar a qualquer momento, né? E você também pode mesclar os vários tipos de pesquisa. Existe ainda enquetes que você pode fazer nas redes sociais, você tem os feedbacks que tem nas redes sociais, e você pode também fazer para os seus profissionais pesquisa de clima organizacional. Então, tem vários tipos de pesquisa que você pode utilizar e você pode mesclar. Mas a melhor maneira é pergunte. Só tem um jeito de você saber, perguntando. E não tenha medo de perguntar, porque os clientes querem te ajudar, entendeu? Os clientes querem te ajudar, os profissionais querem te ajudar. Oi? E agradeça aos que estão te respondendo, porque eles estão te ajudando de forma gratuita, Sim, né? A entender quais são os problemas. Começa a dar agonia. Começa a dar agonia. Quando eu começo a ver... Tem 1 minuto e 12 segundos. Eu acho que, assim, antes da gente terminar, falar do quem a gente escolheu como vencedora, né, da consultoria grátis, das perguntas que foram enviadas. Então, a gente escolheu a Ivete. Ivete, depois a gente combina por direct com você o melhor momento para a gente prestar essa consultoria para você. Rapidamente aqui falar um tchau para o pessoal, agradecer mais uma vez aqui a participação de vocês nessa live, que, gente, o tempo passa muito rápido, essa 1 hora não existe, e que a gente vai enviar um e-book, né, Silvia, para todo mundo que participou, vai ter um link que o Guilherme vai jogar aqui para a gente na rede. Silvia, você tem 30 segundos para se despedir. Gente, desculpa a correria, mas assim, realmente é muito assunto. Agradeço demais. Se tiverem alguma dúvida, me disponibilizo no direct também, para sanar alguma dúvida. É isso, e a gente fica muito feliz também, assim, me coloco à disposição. Se quiser tirar alguma dúvida, pode falar, a gente está aqui para ajudar. E é isso.
Beijo. O link tá na bio. Ele tá falando que o link do material, do e-book, tá na bio. Gente, vai acabar. Silvia, beijo, obrigada. Beijo. Beijo, gente.